Pessoal, bom dia. Hoje, somente fixando aqui a data, até para quem está assistindo a gente, vai assistir a gente depois no YouTube. Hoje são 15 de setembro de 2022. Em comemoração aos 10 anos do Laboratório de Ciências Criminais, grupo que eu coordeno aqui na Unifor, grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Unifor, eu convidei hoje a professora Anarda Pinheiro Araújo, que já foi professora da Unifor, é delegada de polícia, é professora lá da Academia de Segurança Pública e também ministra aulas em cursos preparatórios para concurso. A Anarda, juntamente comigo, lá nos idos de 2012, já estava terminando, acho que foi depois de você terminar o mestrado, não foi? A gente fundou esse grupo de pesquisa voltado para a pesquisa empírica. Ela ficou na Unifor até 2016, salvo engano, é isso? 2015, 2016. E eu continuei com o grupo, mas ela sempre participa, ela sempre vem aqui fazer palestra, ela vai na sala de aula falar para os alunos, não só para as minhas turmas, como também para a turma de outros professores. Né? É uma pessoa com quem eu tenho um grande carinho, um grande respeito e uma grande amizade. Não é? Participei da formação dela como professor do mestrado, não é? E ela, obviamente, tem brilho próprio e sabe muito bem capitalizar isso. Então, vem aqui hoje falar sobre a palavra da vítima, o valor probatório da palavra da vítima nos crimes sexuais. Não é? É isso? Nos crimes de violência doméstica. Porque é mais ou menos a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio, né? Mas, enfim, ela vai falar especificamente sobre violência doméstica. Ok? Então, vou passar a palavra para ela sem muita formalidade, sem muitas delongas, formação de mesa, etc. e tal, porque a ideia é ser algo realmente informal e eu vou subir aqui, vou ficar aqui na mesa e ela vai ficar aqui com vocês palestrando. Tem água aqui, se você quiser, viu? Fica à vontade. Aí, em torno, pessoal, de 40 a 50 minutos, e podem fazer perguntas também, a depender aqui do fluxo de pensamento dela também, tá bom? Bom, gente, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, com o professor Nestor, né? Dizer que, para mim, sempre é uma honra voltar à Universidade de Fortaleza, qual fiz parte do... Eu não fiz faculdade aqui na Unifor, fiz a graduação na Unifor, fui monitora, fui pesquisadora, depois eu fui para o mestrado, voltei como professora, fiz mestrado na Unifor, então eu sou cria... A Unifor é minha dona e proprietária, né, praticamente, porque absolutamente a minha vida foi aqui na Unifor, então eu tenho muita honra de poder voltar sempre aqui, de vê-los aqui também, né, óbvio, nenhum aqui foi meu aluno, até porque vocês todos são novos, né, mas já faz um tempinho que eu saí, mas eu sempre volto quando eu posso também à Universidade de Fortaleza, justamente porque para mim é uma grande honra. Apesar de que alguns eu conheço, Larissa, por exemplo, está sempre... Larissa é aluna do Rafa, né? Semestre passado, não foi? Pronto. E aí eu também fui dar uma palestra lá e depois aí ela virou tipo carrapato, ela não solta mais, entendeu? Brincando, Larissa. Vai para os júris comigo, vai... Mas, enfim, mas é que vocês também estão super convidados. Sempre quando tem algum júri, claro, de um crime que eu tenha participado, eu sempre boto lá no Instagram também, então vocês fiquem à vontade. Eu acho que isso é muito importante para vocês terem a prática. Então, eu enquanto aluna, né, eu sempre achei que isso sempre foi muito importante, e de fato foi para mim, inclusive para a minha profissão, né? Mas eu sempre estou aqui à disposição para vocês, tá? Bom, eu gosto muito de uma coisa muito informal, Nestor sabe, né? Eu sou policial, então formalidade não é comigo, né? Bom, mas e aí hoje a gente veio para cá para falar de um tema super interessante, muito importante, e claro que como o tema tem tudo a ver com o aniversário, né, e os 10 anos do Lacrim, é óbvio que a gente também tinha que trazer essa questão empírica, uma questão jurisprudencial para a gente trabalhar. E a gente acabou trazendo também dentro do meu contexto da minha profissão, porque também eu posso falar um pouco mais com propriedade para vocês a respeito do tema. Mas como eu não gosto muito de formalidade, então já vou dizer para vocês que qualquer momento que vocês tenham uma dúvida, podem perguntar, não precisa esperar terminar para fazer as perguntas, não, tá? Eu não gosto muito daqueles alunos hologramas de calango, não, que a gente fica falando e a pessoa fica só assim, né?
pode falar. Eu acho que o interessante, eu acho que o ambiente acadêmico é um ambiente de troca. Não é um ambiente onde só uma pessoa fala e os outros escutam. Então, acho que a gente tem um ambiente de troca, tá? Como o Nestor falou, eu sou professora, fui durante muitos anos professora aqui de penal e processo penal. Hoje eu continuo as pós-graduações, sou delegada de polícia aqui do estado de Ceará. Hoje eu estou como delegada plantonista na Delegacia Regional de Quixadá. Eu sou professora também, instrutora da Academia de Segurança Pública, aqui do Ceará, onde lá a gente tem tantos cursos de formação dos policiais civis, né, dos meus e dos nossos inspetores, escrivães e dos colegas delegados também, que estão sempre entrando, como também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da PFOS. Então, a gente que é instrutor, a gente acaba também colaborando sempre com a formação também dos outros colegas. Por exemplo, nós estamos agora com o curso de formação de soldados, né? Então, sempre a gente também está lá nas nossas formações, né? Então, para mim também é uma grande honra hoje, tanto estar no ambiente acadêmico, como também estar no ambiente acadêmico da segurança pública, né? Não sei se alguém aqui é ou deseja ser, né, policial, já vou vender o meu peixe, né? Estamos precisando, venham, a água está bem quentinha, está maravilhosa, pode pular que está boa, certo? Bom, então, vamos lá. O tema de hoje é sobre o valor probatório, né, da palavra da ofendida, da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá, deixa eu explicar primeiro uma coisa para vocês, para depois a gente vir para esse tema em específico. Por que a gente vai falar de valor probatório, né? Por quê, professora? Ora, porque cada coisa, cada perspectiva que a gente tem ali, dentro da investigação no processo, é uma prova. Agora, como é que a gente vai saber o quanto que vale aquela prova, ou se ela é suficiente, se ela for sozinha, ou se ela precisa de outras provas? A verdade é que nós temos 3 sistemas processuais. Nós temos o sistema acusatório, o sistema inquisitivo-inquisitório e o misto. Bem rapidamente, o sistema inquisitório, uma da marca dele é o que a gente chama de prova tarifada ou prova hierarquizada. O que significa dizer? Que nós não temos juízes, nós temos o quê? Leitores de tabela. Por quê? Porque nesse sistema, onde inclusive não tem contraditório, não tem ampla defesa, o sistema de apreciação de prova, ele tem um valor destinado para cada prova em específico. Então, por exemplo, o juiz não vai dizer, testemunha, esse depoimento das testemunhas foi muito bom, mas ele vale menos do que a palavra da vítima. Por quê? Porque nesse sistema, ele vai dizer exatamente o que é que vale mais, o que é que vale menos, inclusive, em algumas sociedades, tem inclusive questões numéricas, matemáticas. Vale 3, vale 5 pontos, vale 8, se fechou 10, está condenado, né? Então, óbvio que você já deve imaginar que esse não é o nosso sistema. Né? E o sistema acusatório, a gente tem o que chama, com relação à prova, a gente fala do sistema de livre convencimento motivado, ou como a gente chama de persuasão racional. O juiz, ele é livre para decidir o valor que tem aquela prova, porém deve ser o quê? Motivado, ele deve fundamentar. O que quer dizer isso, professor? É que, às vezes, você pode ter lá vários conflitos durante um processo, onde você tem a testemunha que fala um determinado motivo, você tem uma prova pericial que vai para outro lado, e você tem, por exemplo, a vítima que fala outra coisa. Eita, eu tenho 3 possibilidades. Quem vai decidir qual é a possibilidade que vai ser levada em consideração é o juiz. Mas ele vai ter que fundamentar no momento da decisão dele. Por que ele está levando em consideração, por exemplo, as testemunhas, e ele não está levando em consideração, por exemplo, a prova pericial e a vítima? Ou por que ele vai levar em consideração a perícia e não vai levar em consideração a vítima ou as testemunhas? Então, aqui é um sistema de livre convencimento, que é o nosso sistema aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o juiz ele é livre para ele decidir o valor que ele vai dar para cada uma das provas, desde que ele fundamente. A palavra da vítima, né, que é a ofendida, é uma prova. Assim como é a testemunha, assim como é o exame de corpo de delito, assim como é uma reconstituição, assim como é uma careação, a palavra, assim como é o interrogatório do acusado. Então, a palavra da vítima, o depoimento dela, é um meio de prova. Então, primeiro, a gente já tem que entender aqui que o juiz, no Brasil, ele é livre para ele dizer qual é o valor que vai ter aquela prova, aquele depoimento da vítima, desde que ele fundamente.
Mas vamos trazer, então, para o nosso tema que a gente precisava dessa introdução para a gente entender qual é o posicionamento hoje dos tribunais, tá, no Brasil. Até porque uma coisa que eu vinha dizendo aqui na sala do Nestor mais cedo hoje, se a gente for que a teoria é extremamente importante, mas se a gente ficar só na teoria, não for para a prática, e não for para o empirismo, se a gente não for para a jurisprudência, quem é do direito morreu, né? Pode entrar dentro do caixão e vela preta, né? Porque a gente precisa, o direito é muito mutante, né? Pois bem, se a palavra da vítima é um tipo de crime, no crime de violência... crime é ótimo. Se a palavra da vítima é um tipo de prova, no crime de violência doméstica e familiar, ela vai ter um peso extremamente diferente dos outros tipos de prova. Por quê, professora? Imagine, uma coisa é quando a gente está, por exemplo, num crime contra o patrimônio, de furto, de roubo. Uma coisa é quando a gente está num crime de homicídio comum, né, sem ser em situação de violência doméstica e familiar, onde a gente vai ter ali câmeras, onde a gente vai ter possibilidade de testemunhas, onde a gente vai ter possibilidade de mensagens. A gente vai ter a nossa gama ali inúmeras possibilidades probatórias. Só que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é um contexto completamente diferente do tipo criminal. Por quê, professora? Porque geralmente é um contexto onde um crime é cometido sem a presença de testemunhas. A gente costuma dizer que os crimes de violência doméstica e familiar, eles são feitos na clandestinidade. Vocês vão ler muito sobre isso. Por quê, professora? Porque é o tipo de crime que geralmente não é cometido na frente de pessoas, geralmente não é cometido na frente de câmeras, né? Muito menos, por exemplo, numa plateia como essa. Geralmente, o crime de violência doméstica e familiar ele é clandestino. Ou seja, ele ocorre numa situação onde tão somente o acusado e a vítima estão presentes. Então, veja, olha a dificuldade que é de ser juiz, por exemplo, nesse sentido. Você vai ter a palavra de um contra a palavra de outro. Você vai ter que decidir qual é que vai valer mais, é ou não é? Porque você não vai ter outra circunstância. Então, é uma dificuldade, porém o juiz vai ter que fazer isso fundamentando. E aí, o que acontece? A lei de violência doméstica familiar, que é uma lei de 2006, ela só veio a ser implementada no Brasil depois que a gente levou uns relas internacionais, né? Por quê? Uns rela, né? Um sabacuzinho, né? Que a gente levou no direito internacional. A verdade é essa, sejamos, né? Eu estou sendo franca, que é uma conversa entre amigos. Por quê? Porque vocês, não vou me estender no campo da Lei Maria da Penha, tendo em vista que vocês já devem imaginar, mas ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio, né? O processo se estendeu durante anos e quando via que nada ia acontecer, o que foi feito, ela, né, entrou na questão do direito internacional contra o Estado brasileiro e disse, gente, entre outras palavras, né, o que estava escrito na petição é diabo é isso, Brasil, né? E aí, o que foi que aconteceu? A gente levou um rela internacional, a verdade é essa. Por quê? Porque a comunidade internacional falou assim, não é possível que no século onde a gente vive, existe uma pessoa que num Estado que se diz democrático de direito, em um Estado constitucional, uma pessoa seja vítima 2 vezes de tentativa de homicídio e o acusado esteja solto, lindo, leve e solto, sem que nada aconteça. E aí muitas pessoas perguntavam, né, e diziam, mas os números, será se tem justificativa de ter uma lei tão específica para isso? Porque a gente não tem nem número. Claro, diante da grande obscuridade, da grande clandestinidade dos crimes de violência doméstica e familiar, nós, aqui em Fala Enquanto Mulher, nunca tivemos vez no sentido de, inclusive, denunciar. Hoje a gente tem muito mais denúncia. Por quê? Porque hoje a gente sabe que é um critério, inclusive, proporcional. Quanto mais a vítima vê que as pessoas são processadas e julgadas, mais ela se sente confortável para denunciar. É uma coisa que eu, enquanto delegada, por exemplo, presencio. Quando eu era delegada titular em uma cidade do interior, logo que eu cheguei, por exemplo, só para vocês terem noção, eu olhei, deixa eu ver tudo que é crime sexual contra criança, e adolescente. Vou dar aqui logo uma continuidade, vamos terminar logo. O
que foi que aconteceu? Começou a chover de caso. Aí o pessoal até na delegacia brincava, né? Ixi, doutora, parece que as pessoas sabem quando a senhora está na cidade acontece. Eu disse, cara, não é isso. É porque quanto mais tu trabalha, mais a vítima se sente confortável e segura para fazer a denúncia. Então, o que aconteceu com a Lei Maria da Penha foi isso, né? A gente levou esse réu internacional e uma das obrigações que a gente teve foi de legislar em respeito a isso e também de fazer uma reparação social contra a vítima. Por isso que a lei ganhou o nome de Lei Maria da Penha, viu? A verdade é essa. E aí, o que é que acontece? Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, como a gente viu, tem essa clandestinidade. E aí, como o princípio pelo qual a lei foi criada, o espírito da lei, é ou não é a proteção à mulher, à vítima, que a gente entende como vulnerável? Inclusive, do ponto de vista de segurança pública aqui no Ceará, a Delegacia de Defesa da Mulher é uma delegacia vinculada ao Departamento de Vulneráveis, assim como é idoso, assim como é criança. Então, o espírito da lei foi o quê? De dar um pouco mais de rigidez aos procedimentos que se referiam a pessoas vulneráveis, leiam-se mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que, na sua grande maioria das vezes, eram realizadas na sua clandestinidade. E justamente por ver esse espírito da lei, é que hoje a jurisprudência ela tende a se debruçar um pouco mais sobre isso, porque acabou-se por entender, eu já vou dar um resumo aqui bem, mas depois eu vou falar de cá nos tribunais, acabou-se por entender, então, que a palavra da vítima, que o depoimento dela, como meio de prova, deveria ter um peso maior do que, por exemplo, um depoimento de vítima em outras circunstâncias, em outros tipos de crime. Justamente porque era realizado nessa clandestinidade, nessa obscuridade, ou seja, seria só ela. E, na grande maioria das vezes, é a vítima mesmo que vai lá e denuncia e ela volta para casa e tem o agressor, e aí, muitas das vezes, ela é até morta. Então, imagine se você não desse esse peso um pouco maior. Mas isso aí vão ter repercussões tanto positivas quanto negativas, que eu também vou falar para vocês. Então, bora lá. Então, começou-se a entender, pela essa questão jurisprudencial, que pelo espírito da lei, o espírito de criação da lei, que foi a proteção da vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica, justamente por estar na clandestinidade, que esse depoimento dela, que esse meio de prova, deveria ter um peso especial. Mas por que eu, enquanto professora, estou falando que o peso é especial? Porque eu acabei de falar para vocês logo no início que o nosso sistema é do livre convencimento. Eu não posso dizer que esse... E aqui é uma coisa bem interessante na jurisprudência. Eu não posso dizer que ela vai valer mais do que qualquer outro meio de prova, porque o nosso sistema não é tarifado. Mas o que eu quero dizer que tem um peso especial? Cuidado, porque muita gente erra nisso. Quando eu falo que o depoimento da vítima tem um peso especial, eu estou querendo dizer que ele vai ter um carinho maior pelo juiz, em que o juiz, a depender das circunstâncias, não vai ser exigido para uma condenação de alguém inúmeras outras provas, como é no caso de outros crimes. Mas eu também não posso dizer que o juiz é obrigado, nos casos de violência doméstica familiar, dar um peso maior ao depoimento da vítima em detrimento dos outros. Eu não posso fazer isso, porque o nosso sistema não é tarifado. Então, quando a gente fala que a jurisprudência fala que tem um peso, é um peso especial. Mas eu não posso dizer que o juiz estará obrigado. Professora, que peso é esse? Bora lá. Hoje já é pacífico no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que o peso, o depoimento da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele tem um peso maior, especial. O que o STJ quer dizer com isso? Que esses crimes que são feitos na clandestinidade, o juiz, ao analisar o contexto probatório, mesmo diante de outras questões probatórias, se não estiver... O que é que a gente imagina num caso específico? Caramba, eu tenho o depoimento da vítima, tenho o depoimento do acusado, mas eu não tenho testemunhas. E agora, o que é que eu faço? O que o STJ fala é o seguinte, juiz, se você decidir... com base, você só tem duas provas, né? E uma prova diz uma coisa e diz outra. O que o STJ está querendo dizer é o seguinte, cara, se você decidir
pela mulher, não te preocupa, que tu tem fundamentação por isso. Por quê? Porque dentro do espírito e de um contexto de clandestinidade, o depoimento da vítima vai valer, porque geralmente o acusado se vale do contexto da clandestinidade para não ter outros meios de prova. Então, isso é pacífico no STJ. Tá? O grande problema é o seguinte, que até agora ninguém perguntou. Professor, e se eu só tiver a palavra da vítima? Porque o que o STJ fala é o seguinte, olha, juiz, se você tiver a palavra da vítima, ela tem um peso muito importante, deve ser levada em consideração, mas você vai também analisar com os outros contextos de prova. Eu vou dar um exemplo. Recentemente teve um caso no Tribunal de Justiça de São Paulo que foi bem interessante. A mulher não tinha outro meio de prova, não tão somente a palavra dela, que tinha sido ameaçada pelo seu companheiro. O companheiro negou. E não tinha nenhuma outra prova. Eles não tinham filhos, não tinha testemunha, não tinha nada. Existe ou não existe uma dúvida ali para quem é o magistrado? Existe. Só que foi o que aconteceu nesse caso em específico. Esse mesmo sujeito e ela já tinha denunciado ele outras 3 vezes. Opa! Aí eu não tenho só a palavra da vítima. A palavra da vítima tem um peso legal, né? Mas eu tenho um outro contexto probatório que permite ao juiz dizer assim, eita, teve outras 3. Ou seja, realmente o que ela fala tem peso. Mas aí eu tenho um contexto que ajuda o judiciário a entender. Pode ser que ele diga o contrário. Pode ser que até uma testemunha diga que ele não bateu ou que ele não ameaçou. Ninguém sabe, por exemplo, se a testemunha está falando a verdade, se é uma pessoa dele, que às vezes acontece, viu? Tem gente para tudo. Mas o juiz tinha um outro contexto probatório que fazia crer que o depoimento dela ia sim ter aquele peso maior, porque, poxa, ele já ali responde outras 3 vezes. Um outro caso também do Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente também bem interessante, foi o seguinte, a mulher também chegou e disse, estou sendo ameaçada de morte. Ele disse, onde? Nunca. Né? E 3 testemunhas vieram e falaram que ele realmente não tinha ameaçado, que naquele contexto não houve uma ameaça. Pasmem, né? Sorte é que a vítima, então, né, mostrou ao delegado na época, que obviamente demonstrou ao juiz, que quando saiu daquele contexto, ele mandou mensagem de WhatsApp para ela, falando da situação. Então, houve o quê? Uma transcrição daquelas mensagens. Você já imaginou se o depoimento da vítima não tivesse especial relevo? Porque você ia ter 3 testemunhos dizendo que não houve, né? Ela dizendo, graças a Deus, ela tinha guardado. Então, ali tinha um outro contexto probatório que fazia dar esse peso maior ao depoimento dela, mesmo tendo testemunhas. Veja bem, eu tenho 3 testemunhas e eu tenho o autor do fato dizendo que não houve o crime. E eu tenho só a vítima dizendo que houve. Mas tem um contexto probatório que faz com que aquele depoimento dela ganhe um peso maior. Só que... Já tá, Larissa. Só que ninguém ainda perguntou assim, professora, e quando for só a palavra dela? Se não tivesse as mensagens de WhatsApp, se não tivesse outro contexto, como eu falei do TJ de São Paulo, se não tivesse outro contexto dessas outras 3 ameaças, o que acontece? Aí é que entra a divergência jurisprudencial. E isso é que é legal no direito, porque o direito ele cresce com essas divergências, né? O STF ele vem e diz o seguinte, olha, é muito difícil, mas a gente vai ter que ver caso a caso. O STF, do mesmo jeito que o STJ, ele dá a entender, inclusive explicitamente, que a palavra da ofendida ganha especial relevo no contexto probatório. No entanto, o STF vem com uma coisinha a mais que o STJ. E o STF fala o seguinte, só não esqueça que em algumas circunstâncias pode ser que ganhe um indúbio pro réu. Porque o que acontece? Olha que interessante. STF fala o seguinte, olha, se eu só tenho o contexto do depoimento da vítima e se eu só tenho o contexto do depoimento do acusado, eu já vou dizer que é indúbio pro réu? Não. O STF não diz isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai analisar a decisão jurisprudencial.
Tem que ter muito cuidado. Eu até vou lembrar de uma coisa aqui, só para tirar de tempo, mas quando eu era professora coordenadora junto com o Nestor e eu tinha uma equipe, né, de pesquisadores comigo, Nestor há de lembrar que o meu contexto foi uma análise das turmas do STF sobre a questão da presunção de inocência e o cumprimento da pena, né, em questão provisória. E aí, o que é a prisão em segunda instância, né? E aí, logo que veio aquela decisão, né, que foi televisionada, que foi tudo, o tanto de gente que tinha atribuindo a determinados ministros, né, conclusões que eles nunca tinham falado, mas são aquelas pessoas que só repetem aquilo que passou e que não leram as decisões. E deixa eu dizer uma coisa para você, ler decisão não é lei ementa, viu, gente? Porque não tem nada, né? Às vezes as pessoas, às vezes até em monografia vem isso, né, Nestor? Ai, porque teve tal. Às vezes, a ementa, gente, é só um resumo do julgado, que às vezes nem foi julgado, só foi julgado dizendo que não tem admissibilidade, né, Nestor? Ou seja, o mérito nem foi julgado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai analisar a decisão jurisprudencial. Então, o que o STF quis dizer, que a gente tem que ter cuidado com o indúbio pro réu, é o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu tenho só o depoimento da vítima e tenho só o depoimento do suspeito e eu não tenho mais nada que me ajude no contexto probatório, eu vou ter que analisar. Se eu, enquanto juiz, me sentir confortável para dar esse peso maior à palavra da vítima, eu condeno. Se eu não me sentir confortável, eu não condeno. Professora, quando é que... Aqui é que está a chave da questão. Quando é que o STF, então, disse que o juiz vai se sentir confortável? Como já teve situações em que o próprio STF disse, beleza, tá certinho, né? Não vamos aqui, vamos inadmitir esse habeas corpus. Por quê? Situação que o STF disse, quando o depoimento da vítima, olha que legal, manter razoabilidade e harmonia com o depoimento que foi dado em sede de investigação. Então, o que é que o STF disse? Quando a vítima foi chamada lá na instrução probatória, no processo judicial, e o depoimento dela foi coerente e harmônico, a palavra que eles usam é essa, coerência e harmônico, exatamente com o que ela disse em seara investigativa, então, você aqui tem um seguinte pensamento, né, que pode te levar a botar a palavra da vítima como especial relevo. Isso eu vou até falar do ponto de vista investigativo e policial para vocês. A coisa mais difícil que você tem é você conseguir verificar que aquela pessoa é harmônica. Sabe por quê? Deixa eu dar uma máxima para vocês. Pode até ser muito difícil você provar uma verdade, mas você nunca vai conseguir provar uma mentira. Provar mentira nunca ninguém prova. E a coisa mais fácil do mundo é você pegar alguém numa mentira. Às vezes pode ser um pouquinho mais trabalhoso, que chama de técnicas de interrogatório, inclusive, que é uma das nossas disciplinas na instrução de polícia, né? Que é bem legal. As técnicas, o jeito, passou a mão no cabelo, no nariz, o jeito que tá te olhando, o jeito... né? Quem nunca assistiu Lie to Me, por exemplo, assista, né? É bem parecido. Então, assim, quando você tem um depoimento de alguém que é, sabe, coerente, é harmônico, se tu perguntar 500 vezes a pessoa vai falar, 500 vezes a pessoa vai se emocionar, 500 vezes a voz vai embargar naquele mesmo lugar. Cara, isso quer dizer muito para o contexto probatório. Talvez não diga em outros tipos de crime, mas no crime da clandestinidade, sim. Só que o que o STF quis dizer foi o seguinte, eu só quero que você tenha um cuidado maior quando não tivesse outro contexto. Porque aí, se você não tiver a firmeza, a coerência e a harmonia, aí você ficou em dúvida. E em dúvida, pro réu. Então, o que o STF quer dizer é o seguinte, olha, gente, você vai dar um peso maior ao depoimento da vítima, porém, eu não vou poder lhe dizer que, tendo o depoimento dela, você vai ter que ter sempre uma sentença penal condenatória, porque a nossa prova não é tarifada. Então, precisa de coerência e precisa de harmonia. Não obstante, a gente tenha decisões que são bem mais radicais do que o STF, que eu vou já falar, que fala assim, não, nem precisa dessa coerência e harmonia, não, porque aí vem um ponto negativo que a gente vai já falar. Mas fala, Larissa.
Sim. Mas é justamente isso. Não vai ser usada exclusivamente no inquérito. Mas veja bem, ela manteve coerência e harmonia quando ela foi fazer o depoimento dela em sede judicial. Então, você tem um depoimento dela em sede judicial. E quando eles falam de coerência e harmonia, é quando o juiz vai perguntar as coisas para ela e ela foi totalmente coerente e harmônica com o que ela falou na sede de investigação. Que, inclusive, muitas vezes é anos depois. Se a pessoa mantém coerência e harmonia tempos depois, meu amigo, é como eu estou dizendo para vocês, uma verdade pode ser difícil de provar, mas uma mentira, né, meninos? Pois é. Então, um dia ou outro a conta fecha, entendeu? A gente descobre. O problema é que a morte pode vir, amigo, no momento em que a gente descobre. Entendeu? Às vezes a vida é curta e as pessoas não sabem por quê, né? Mas a verdade é essa. Amigo, abre aqui para mim, por favor. Bom, aí, enfim, o que é que eu ia dizer? Que tinha outros, né, tribunais que tem uma outra perspectiva disso. Bora lá. É o seguinte. Como eu disse para vocês, o STJ ele é bem mais tranquilo, né? E aí vem o STF com essa questão do indúbio pro réu. E não está errado, não. Tá? Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente que é do direito, a gente tem que estar lembrando que a gente vai estar sujeito a todo tipo de coisas e pessoas. Então, veja, a gente também está suscetível a que pessoas mintam, inclusive a vítima. Né? O que acontece? Acontece que muitas das vezes não estou exagerando, mas em algumas vezes, a vítima, por exemplo, chega e solicita uma medida protetiva, né? E depois volta com a pessoa, eles voltam e são felizes para sempre. Para sempre até entrar uma 02 na história, né? Aí a mulher descobre a 02. Aí o que é que ela faz? Pega a medida protetiva, liga para a polícia e fala assim, ele está aqui na minha casa. Né? E aí tem a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento, inclusive é inafiançável por nós, delegados. Né? O que eu quero dizer com isso? Por mim, delegado, sim. Só o juiz que dá a fiança. É menos do que 4, mas a lei me proíbe de... O 24A, né? O 24A, que é da Lei Maria da Penha, que define o crime de descumprimento, fala que a autoridade policial não pode arbitrar a fiança. E, sinceramente, eu nem arbitraria mesmo, porque eu já não arbitro nem ameaça, quem dirá, hein? Que eu já vou contar também para vocês essa situação. Tá? Uma situação também que tem relevo jurisprudencial. Bom, aí o que acontece? Acontece que, em situações, a gente tem que estar sujeito a todo tipo de situações. Então, a gente também tem que ter cuidado quando eu digo que a palavra da vítima tem um relevo especial. Por quê? Porque eu tenho que analisar todo um contexto probatório, para que eu também não seja injusta. Ao mesmo tempo que eu não posso, quando chega alguém na minha delegacia e vem me pedir uma medida protetiva, que já aconteceu, inclusive, recentemente, aconteceu uma situação muito chata. Uma menina veio, né, foi lesionada pelo companheiro. Ela já tinha solicitado outras 3 vezes medida protetiva e as outras 3 vezes ela tinha, depois de ter solicitado, ela pedia para tirar a medida protetiva e eles retornavam. Sendo que ela é menor de idade, inclusive. E aí o que acontece? Ele deu uma surra nela, a verdade é essa, ela foi até a delegacia. A gente iniciou o inquérito, porque vocês sabem, né, que a lesão, mesmo que leve a situação de violência doméstica, é pública e incondicionada. Segundo o STF, nós temos, inclusive, uma súmula do STJ, ou seja, sei que súmula não tem caráter vinculante, mas vocês sabem que a súmula ela banha uma pá de terra em muita coisa, né? E aí a gente começou e ela solicitou novamente a medida protetiva. Destaca uma pessoa que estava do lado dela, que, inclusive, é da área, não da área policial, mas que estava acompanhando, falou assim, mulher... Mas vê se tu não volta para ele de novo, porque, pelo amor de Deus, a gente está aqui para fazer o procedimento, a gente não está aqui para julgar. Porque o que acontece quando a gente vem com essas histórias de que tu viu que aquela mulher inventou a história e o cara foi preso? Acontece. Eu estaria mentindo se essas coisas não acontecessem. Só que eu também não posso generalizar, porque a partir do momento que eu faço isso, a vítima chega até a mim, eu já tinha com aquele olhar de desconfiança. Foi mesmo, foi?
E ele ameaçou, foi? E o que foi que tu fez para ele ameaçar? Como se algo justificasse você ser ameaçado, né? Ou como já vi, né? A mulher chegou lá, levou umas pancadas. Mas o que foi que tu fez? Ele podia ter... Eu ia falar uma coisa, mas está sendo gravado, né? Ela podia ter feito qualquer coisa, mas não justifica, não é? Justificaria se fosse uma legítima defesa dele, né? Onde ela foi, partiu para agressão e ele fez como legítima defesa. Aí a gente está nem falando de crime, né? Mas esse cuidado que o STF teve é um cuidado de muita importância. Porque o que é que acontece no Brasil? No Brasil, você fala uma frase e vira um texto inteiro, né? Aquela história de um conto, quem conta um conto aumenta um ponto. Aqui no Brasil, aumenta 3 páginas. Não, talvez vire até um artigo científico. Porque o que é que acontece? O STF fala assim, qualquer coisa, indúbio pro réu. Ele fala, ei, já está dizendo que tem que ter outra prova. Não, ele não está dizendo. Ele tem que dizer que tem que ter cuidado com o contexto probatório. Professora, passo já. E num crime comum, o juiz não pode decidir só pela palavra da vítima, não? Pode. Pode. Tem problema nenhum. Ele não é livre? Professora, mas tem exame laboratorial, tem exame pericial, tem o acusado falando isso, tem 42 testemunhas e tem só a vítima falando isso. Ele pode decidir pela palavra da vítima? Pode. Pode. Ele só vai ter que ter um trabalho, porque ele vai ter o quê? Fundamentar. O que a lei está falando na violência doméstica é dizer o seguinte, como tem a clandestinidade, aí a gente tem essa preocupação de deixar claro para você, julgador, e para você, vítima, que você tem possibilidade, sim, de fazer acontecer. Passo já. Recentemente, eu fui para um colégio fazer uma palestra, a gente que é da segurança pública sempre vai. Quando acabou a palestra, uma menina, sei lá, acho que não tinha 12 anos, chegou com outra colega e falou assim, professora, não, doutora, não é doutora, é porque a gente tem uma amiga que tem um namorado que fica ameaçando ela, sabe? Mas, assim, não tem testemunha. Aí, como é que a gente faz para falar com essa amiga? Aí eu falei assim, mas teve estupro? Aí, uma olhou para ela e falou assim, será se a amiga teve? Para a outra, né? Só que eu já imaginando, né? Ela, não, foi a ameaça mesmo. Eu disse, pronto, pois vamos fazer o seguinte. Aí eu olhei para ela, dei uma piscada, né? Mande a amiga aí hoje lá na delegacia, que a gente conversa. Mas, doutora, não tem testemunha. Eu disse, não tem problema, só... Isso faz uma diferença danada, sabe? Só pelo que vocês estão falando da amiga de vocês, eu já acredito em vocês. Imagina a amiga de vocês. Então, naquela tarde, realmente elas foram... E aí, imagine, a amiga não era a amiga, né? Era ela. E olhe que é uma situação que... Por quê? Porque, geralmente, essa questão da clandestinidade, a pessoa fala assim, poxa, eu não vou ter esse peso, né? Não obstante, a gente sabe que tem essas problemáticas que sempre vai ter alguém que... Como é que eu digo? Que se aproveita dessa situação, né? Oi, amor. Pode. Porque, veja bem, a medida protetiva... O que é a medida protetiva de urgência? É a medida que o juiz... Nem sou eu que peço, né? A gente é só o intermediário, o delegado, que quem representa, quem pede é a vítima. Então, a gente é só o intermediário que manda para o juiz, e o juiz tem 48 horas para dar essas medidas. O que são essas medidas? Afastamento do agressor do lar, proibição de comunicação, inclusive por WhatsApp, sinal de fumaça, assovio, qualquer coisa, né? Proibição de manter contato, inclusive com familiares, enfim, tá? Essa medida protetiva em nada tem a ver, ou se tem referência, com o inquérito em si. Então, por exemplo, nesse caso dessa menina que eu falei, que era a terceira, o fato dela ter pedido ou dela depois retirar, nada vai influenciar no meu inquérito. O meu inquérito continua, porque a medida é para a vítima, não para o processo em si, para o inquérito, né? Professora, a qualquer momento ela pode tirar? Pode. A qualquer momento ela pode solicitar ao judiciário para tirar, né? Mas vocês já devem imaginar que tudo que se retira dentro de um processo que se refere à violência doméstica familiar, a vítima é ouvida pelo Ministério Público e pelo juiz sobre a retirada daquilo. Porque o que acontece? Muitas das vezes elas são obrigadas a retirar, né? Ainda tem isso também. Eu tenho outra situação, em um outro interior, estava num plantão, um dia de domingo, quando o escrivão vi que chegou gente na delegacia, quem atende é o escrivão falou assim, doutora, tem uma senhora aí que quer falar com a senhora, e ela disse que só fala se for com a senhora.
Eu disse, mas o que é BO, essas coisas? Doutora, eu não sei, ele só fala com a senhora. Tá ela e um senhor. Beleza. Cheguei na sala, fui para a sala, ela entrou. Aí ela, não, é porque semana passada a gente veio aqui porque os vizinhos ligaram para a polícia dizendo que ele estava me ameaçando, mas eu queria vir dizer que não é verdade, né? Que eu vim aqui mesmo, mas é porque eu estava muito nervosa na hora, mas a gente, né, conversou e eu queria dizer que não é verdade, eu queria tirar. Aí eu falei assim, não, mas é porque essa representação você não pode tirar aqui, né? Você tem que ir para o judiciário e tudo. Mas não tem como eu fazer um papel assim? Ela me pedia tanto para fazer um papel, sabe? Que dissesse, e ele assim atrás dela, né? Sentado atrás, que dissesse que ela estava tirando a representação. Caiu o observador e eu falei, tem sim, tem. Aí meu escrivão até olhou e falou assim, né? Tipo assim, olha que doida, não tem, né? Aí eu disse, tem. Peraí, como é o nome da senhora? Aí eu fingi que estava digitando. Tá. Botei numa parte de um BO lá, né? E entreguei. Eu disse, pronto, imprimi e botei para ela assinar. Eu disse, pronto, assine aqui. O que é que tinha lá escrito? Você está sendo obrigada e ameaçada a estar aqui? Sim ou não? Aí ela botou o xizinho. Sim. Eu olhei para o cara e falei, você está preso em flagrante. Então, às vezes, é a observância, não é? Então, assim, às vezes é a observância que você tem daquela situação. Por isso que uma situação de violência doméstica familiar, a retirada dessas medidas, sempre elas vão ser avaliadas pelo juiz e pelo Ministério Público. Por isso, mas, às vezes, antes de chegar até lá, que eu acho que essa é a tua pergunta, às vezes a menina está aqui, eu ainda nem enviei, sabe? Eu vou dizer o que é que eu faço. Eu digo, eu enviei. Agora é com o juiz. Né? Porque a gente entende, a gente sente. A não ser que seja aqueles casos, como eu já disse, que tem casos que você vê que a pessoa, né, quer se não for meu, não é de mais nenhuma. Não é assim? Aí eu vou fazer inferno, né? Porque tem umas que é assim, é muito engraçado, né? Medida protetiva, não se aproximar a tantos metros. Aí sabe que o cara tá com uma outra no restaurante, aí fala assim, vou lá. Porque ele vai ter que se levantar para ir embora. Né? Mas isso é exceção, porque a gente não pode tirar isso como regra, até para você não descredibilizar os 99,999% de pessoas que são afetadas com isso. Né? Professora, e aqui no Ceará? Aqui no Ceará, porque eu estou falando de STF, STJ, TJ São Paulo, né? Aqui no STF é ótimo, no STF do Ceará, olha. Então, nome. Aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, a gente também, tá? Tem a gente, claro que a gente tem posições divergentes, isso é óbvio, mas a gente também tem seguido a mesma normativa, né, na grande maioria das vezes, como também é no STJ, como também é no STF. A grande problemática, como eu digo para vocês, que é aquela famosa sinuca de bico que fica o juiz, quer fazer uma pergunta? Que é quando a gente tem só uma palavra da vítima e não tem nenhuma outra circunstância. Aí é que vem, gente, uma análise também muito subjetiva do caso, né? Porque quando você vem para essa análise subjetiva, em que sentido, professora? É porque é tão difícil, gente, quando você fala assim, sabe aqueles casos que, deixa eu saber porque é advogado, aqueles casos em que você olha, até quando eu olho como delegado, eu falo assim, ai, meu Deus do céu, eu sei que foi a pessoa, mas eu não tenho como provar. Tem isso, né? Então, você fica assim, caramba, o que é que eu vou fazer? E você fica tentando aqui. Às vezes, você se tranca na sua sala, como eu me tranco na minha. Eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer aqui? Porque você sabe que é a pessoa, mas você, às vezes, você não tem elemento para fazer o flagrante. Aí você fica morrendo de medo da pessoa, por exemplo, voltar, né, e acontecer algo do tipo. Então, quando a gente fala de depoimento da vítima, tem que ter esse cuidado. E esse cuidado é o que a STF falou. A STF veio com resultado? Veio com uma solução prática? Com uma teoria? Com equação? Claro que não, porque direito não é matemática, né? Então, o que ele falou é o seguinte, você não pode esquecer que indúbio pro réu. Mas o STF também não proibiu que o juiz, em uma situação dessa, tá, tenha sentença penal condenatória. Não, agora é claro que é uma mão na roda para os advogados, né? Porque, obviamente, a situação onde você tem só a palavra da vítima é uma situação complicada. Mas isso não impede que tenha a sentença penal condenatória. Quando nós estávamos falando de fiança, eu quero só falar mais uma outra coisa de violência doméstica familiar contra a mulher. Aliás, antes até de fiança, o Nestor foi falar aqui do tema e falou sobre a questão sexual, né? Realmente, é porque quando a gente fala da violência, geralmente as pessoas acham que a clandestinidade é só com relação ao abuso sexual.
Que na grande maioria das vezes mas quando a gente fala de violência, gente, é todo tipo de violência, inclusive a psicológica. Essa novo tipo de violência, né, que foi colocada agora. Claro que a violência psicológica tem desde da Lei Maria da Penha, mas agora a gente tem um tipo novo no Código Penal, acho que vocês estão sabendo, né, que tem essa questão da violência psicológica. Então, até a violência psicológica, não só a sexual, porque a gente sempre lembra da sexual, que por questões óbvias, a sexual é talvez o crime mais clandestino que a gente tenha, porque a gente não tem essas questões de testemunho. Passo já. Aí eu lembrando aqui da fiança, só para vocês terem noção como é que a gente, por que os tribunais têm decidido dessa forma no crime de violência doméstica? Que eu falei para vocês que é o espírito da lei. Do mesmo jeito, quando eu, autoridade policial, estou diante de um crime de violência doméstica. Exemplo. A lesão corporal leve, hoje a gente tem súmula do STJ que fala é crime incondicionado. Então, por mais que a mulher está lá arrebentada, ela diz, não, mas eu não quero, não. Não, meu amor, você não tem o que querer. Eu vou fazer. Porém, existem crimes que exigem representação, como é o caso da ameaça. A ameaça, mesmo em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, é um crime condicionado à representação da vítima. Então, a pessoa pode chegar para mim, me mostrar aqui no WhatsApp que ele está dizendo que ele vai morrer, que vai levar um tiro na cara. Se ela não quiser que eu não investigue, eu não posso investigar. Só que acontece o seguinte, se ela chegar para mim e disser, doutora, está aqui, e eu quero representar, eu faço o flagrante. Óbvio. Por que eu faço flagrante? Porque a Lei Maria da Penha fala que mesmo nos crimes abaixo de 2 anos, nós não temos TCO, é feito o quê? Inquérito e o flagrante. Por quê? Espírito da lei, espírito de proteção ao vulnerável, que naquele caso é a mulher. O que acontece? O crime de ameaça, que é um flagrante que a gente faz, é um crime punido com 2 anos. E o delegado de polícia, ele tem a possibilidade de arbitrar fiança nos crimes que são punidos até 4 anos. Os que são punidos depois de 4 anos, só quem arbitra fiança é o juiz, tá? Então, tecnicamente falando, eu, autoridade policial, no caso de ameaça, faria o flagrante, mas eu teria que arbitrar uma fiança para o cara, né? Para o agressor e ele sair. Tecnicamente falando, porque eu não faço. E vou explicar. Eu tenho um despacho, inclusive são 300 milhões de folhas, onde eu falo dessas questões jurisprudenciais, da questão do espírito da lei, da Convenção de Belém do Pará, inclusive, que fala. Inclusive, nós temos até uma recomendação do Ministério Público, mas que vale aqui, obviamente, para Fortaleza, mas que eu também cito, que em crimes de ameaça há uma recomendação que a autoridade policial não arbitre fiança. Porque quando a gente tem um crime de ameaça, subentende-se dizer que a pessoa tem a coragem de denunciar e o agressor sai pela porta da frente da delegacia, geralmente, ele termina a ameaça. Então, eu deixo de arbitrar a fiança, né, o despacho, do mesmo jeito que o juiz é livre, eu também sou, porque eu sou carreira jurídica, mas eu tenho que fundamentar, então eu venho com a fundamentação internacional e nacional, dizendo que não vou arbitrar por vários critérios, dentre eles pelo espírito da lei. Tá? Professora, por que a senhora não pede uma preventiva? Então, porque se a senhora pedisse uma preventiva, aí não precisava nem a senhora fazer isso, porque eu não posso pedir preventiva em crime que tenha menos de 4 anos, a não ser de violência doméstica e familiar. Beleza, posso. Mas quando o cara não tem nenhum outro antecedente, como é que eu vou demonstrar isso para o juiz? É muito complicado. Então, mas, professora, tem colegas que arbitram? Tem. Aí a gente tem colegas para todos os estilos, né? Tem os estilos que arbitram e o cara sai, beleza. E tem aqueles que falam assim, beleza, eu vou arbitrar, porque eu sou obrigado 30 mil reais, amor. Né? Então, tem essa possibilidade também. Mas por que até esses que fazem assim? Querendo ou não, imbuído do espírito de preservação da integridade física e psicológica daquele ser que é vulnerável. Então, tem todas essas questões também quando a gente fala de violência doméstica familiar. Por isso que a gente tem esse peso mais especial do depoimento dela. Vale, mulher, agora que eu te vi. É assim, vou te dizer bem a real. Fazer um flagrante desse é quase que impossível. Por quê? Porque eu não sou da área da saúde. Por mais que a pessoa chegue, a não ser que a pessoa chegue realmente transtornada numa delegacia, a gente tenha testemunhas que falam, olha, ele está fazendo isso com ela, ela chegou aqui. Aí, beleza. Mas numa situação onde eu tenho a palavra da vítima, por exemplo, e a palavra dele,
É muito difícil a gente fazer o flagrante. Então, o que é que eu faço? Eu abro o inquérito, eu não faço flagrante, eu abro o inquérito, né? E ali, o que é que eu faço? Ela já pede medida protetiva, porque a gente já, né, já protege a vítima com relação a isso, né? A gente fala da possibilidade da medida protetiva. E aí eu peço que ela seja acompanhada, né? Tanto pelo CREAS como pelo CAPS, e também mando para a PEFOSSE, né? Por quê? Porque aí eu vou ter um parâmetro médico legal que me diga, ela não está nas faculdades, né, normais dela, está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de depressão, vai para a psicóloga, né? E eles me mandam o que chama de relatório circunstanciado. Então, eu faço uma ordem de missão, peço ofício para esses órgãos e peço que eles me remetam, no mais breve tempo possível, um relatório circunstanciado. Então, já aconteceu o caso, né, comigo, onde a psicóloga já mandou um relatório circunstanciado para mim. Na verdade, eu só pedi 2 vezes, que só chegou 2 vezes para mim, né, até porque é recente. Mas já chegou para mim um relatório onde a psicóloga era enfática em dizer que, de fato, ela sofria violência psicológica. Pronto. Aí eu tenho uma prova, eu tenho um fundamento, né, para decidir ali dentro do inquérito, indiciá-lo em respeito à violência psicológica. Agora, fazer flagrante é muito difícil, porque é diferente da lesão corporal, né, que você olha e vê ali, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente fazer dessa forma do que fazer o flagrante. Mas aí o que é que a gente faz? A gente pede esses relatórios circunstanciados, que podem ser psicólogo, pode ser psiquiatra, eu oficio o CAPS também, pergunto, olha, você quer ir? Você pode? É bom que já faz o acompanhamento, né? Se for menor de idade, que também acontece, porque vocês sabem que hoje menor de idade, ainda mais no interior, a partir dos 14 já está vivendo com alguém, né? Se for menor de idade, a gente também ainda oficia o conselho para fazer um trabalho em específico e contínuo com aquela pessoa. Aí eles ficam mandando relatório, inclusive, mensal para a gente a respeito dessa possibilidade, sabe? Então, assim, é bem interessante. Agora, flagrante é difícil de fazer, né? É muito complicado. Mas se tiver gravação, se for... Até assim é difícil de eu entender. Não, se for da perturbação psicológica, né? Tipo assim, vamos imaginar que seja... Não vou botar aqui só exemplo, mas que seja aqui um homem comigo, né? Você não é capaz de nada, você é um nada, ninguém vai lhe querer, ninguém vai tudo... Porque uma coisa é o que ele está falando, outra coisa é se aquilo também vai me causar, né, um sentimento, uma perturbação psicológica. Então, pode até ter uma gravação, né, que pode ser que seja um flagrante, se for daquele momento. Mas, se não for daquele momento, for de várias circunstâncias pretéritas, só vai me autorizar o quê? A abrir um inquérito onde eu vou utilizar aquela gravação. Entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque eu posso não ter flagrante, mas ter o processo, ter o inquérito, né? Eu só não teria o flagrante. Mas, se aquela gravação for daquele momento, pode ser eu, outro delegado, analisando as outras circunstâncias, né? Aí pode ser que gere um flagrante. É porque flagrante, gente, é uma cognição sumária naquele momento. E veja que você está tirando a liberdade de alguém naquele momento. Então, você tem que ter certeza, né? É uma coisa, quando eu entrei para delegado, o delegado geral, na época, de quando eu entrei, me chamou assim do canto, chamou eu e outra, com a doutora Mariana, e ele era maravilhoso, e a gente acabou tendo uma proximidade, porque eu e Mariana, a gente corria atrás das coisas, e ele chegou e falou assim, vocês querem um conselho? Aí eu disse, quero. Ele, vocês querem um conselho de como não errar? Eu, oxe, claro, só faça aquilo que você tenha certeza. O que você não tem certeza, você investiga, mas por quê? Porque quando você fala de flagrante, você está falando de algo muito pesado, muito rígido, né? Que você está tirando a liberdade de alguém. Cara, do mesmo jeito, o pessoal fala assim, o juiz tem o poder da caneta. Tem, e é muito pesado. Você já imaginou você chegar, você ser juiz, entendeu? O Nestor está aqui na mesa e fala assim, eu vou condenar essa pessoa 20 anos. Aí saiu daqui, vai para o happy hour e vai beber com os amigos, né? Mas se você parar para pensar, é uma responsabilidade muito pesada. Inclusive, eu tenho um amigo que é juiz criminal, que ele fala que toda vida, quando ele faz as sentenças criminais, ele faz desde quinta ou sexta. Por quê? E ele não publica. Aí ele passa o final de semana e, na segunda, ele, peraí, deixa eu ler para ver se é isso mesmo. Porque você tem que... É uma responsabilidade grande, né? Mas o meu papel enquanto delegada também, porque chegou uma situação, sou eu que vou decidir naquele momento se a pessoa vai ficar solta ou se ela vai para o nosso hotel 5 estrelas, né? Que fica atrás na delegacia. E outra, a gente não tem tempo para pensar. Porque o juiz tem anos ali, eu tenho tempo, ele sabe como esse meu colega, né? Eu vou, depois eu volto para cá.
O flagrante, meu amigo, a equipe policial tá lá, já tem mais 2 esperando você, e você olha para a pessoa vai ficar presa. Aí você não sabe, entendeu? Então, assim, você tem que dizer... e você, né, tem que manter a pose, né? Quer dizer, né? Né? Oxi! Então, assim, é muito complicado. Você tem que ter ali uma... E outra, viu? Estamos gravando, mas isso é verdade mesmo. Por mais que você, naquele momento, você diz assim, meu Deus, desculpa, mas puta merda, o que eu vou fazer? Você tá aqui, certo? Aham. Aí a outra pessoa fala, isso. Aí o escrivão, não vou fazer isso, doutora. Com certeza. E na sua cabeça, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você, só um minutinho que eu vou ao banheiro. Aí você vai ao banheiro, dá uma chorada, liga para um amigo, entendeu? Faz uma coisa e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Senta, olha o livro. Porque, cara, é uma coisa muito sumária. Quando é o feijão com arroz, é aquela coisa de sempre, né? Embriaguez ao volante. Ai, furto. Mas quando a gente pega uma coisa diferente, para decidir rápido, porque fica todo mundo olhando para você. Fica os PM falando assim, sim, doutor, e aí? Aí fica o seu escrivão assim, o que é que eu faço? E o inspetor, e aí, algema? Aí você fica... A sua responsabilidade é porque fica assim, né? Que assim, se deu certo para todo mundo. Agora, se der merda, é o delegado, né? Então, assim, a gente tem que ficar... Você tem que manter, né? Então, a gente tem que decidir muito rápido. Então, por isso que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre... E estamos sujeitos a erros, óbvio, somos seres humanos, né? Acontece. Agora, por que a gente tem que estar sempre antenado e ligado e sempre ter muita certeza do que a gente está fazendo? Porque o meu erro, se acontecer, não é um erro de alguém que saiu aqui e foi para outro canto, é de alguém que ficou preso, né? Então, a gente tem que ter essa questão dessa continuidade do estudo de tudo, né, para ter realmente noção dessas coisas, né? Principalmente de violência doméstica e familiar. Até para eu finalizar aqui, lá eu sou plantonista, né? Então, o que é que acontece? Quando eu era delegado titular na minha cidade, inclusive do meu dinheiro, do meu bolso, tinha uma sala de delegado adjunto, que nunca vai ter, porque é uma cidade, né, de interior, e aí eu reformei lá, fiz uma sala para depoimento especial, tal, que foi até a época que saiu a lei, mas ainda não tinha na cidade ninguém que tinha feito o curso, então eu conversei com o juiz não, pode escutar as vítimas, e inclusive as crianças aí, então eu fiz todo um trabalho, aí botei aquele chão de carpete, não, de EVA, né, botei brinquedos, tal, então a gente pintava tudo, então era muito interessante. Hoje, no plantão, como a sala é menor, também é muito, muito mais rápido, né? Mas o que é que acontece? Muitas das vezes chega uma vítima da violência doméstica, que é uma vítima que ela já está ali, muitas das vezes sem saber o que vai fazer, porque muitas vezes depende até economicamente da pessoa. Geralmente é atendida, na sua grande maioria das vezes, numa delegacia, que é uma profissão eminentemente masculina, por homens. Né? A nossa sorte é que nós temos 2 delegadas plantonistas e elas são mulheres, mas tem toda essa questão também de a forma de você atender, né? Então, por exemplo, até no meu cantinho, eu peguei, até falei com a outra delegada, ela disse, não, mulher, pode pegar. Tem um birozinho que aí eu peguei, imprimi uns desenhozinhos para pintar, pedi mamãe ter uma lojinha, aquela lojinha de bairro, né? Eu falei, mamãe, rola um mãe trocinho? Aí ela, do quê? Eu disse, uns gizinhos de cera, uma armação, um negócio. Aí falei com a promotora, que é a promotora da Vara da Infância e Juventude lá também é gente boa. Aí lá, eu até comprei umas coisas para a promotoria. Eu disse, pô, me dê uns coisas para a polícia, que a promotoria ganha mais. Traz para cá que dá certo. Aí fiz um cantinho, porque até o fato de você... Aí você tá interessante, até o fato de você... Ah, nada, mas por que isso é com a criança? Porque muitas vezes, quando a mulher vai, ela vai com a criança, porque ela não tem com quem deixar. Até o fato de você dar um alento para o filho dela... que ela está brincando, não está escutando as coisas ruins, porque está desenhando, está pintando, está brincando de massinha, ela se sente num ambiente onde ela pode falar o que ela tem que falar. Porque até o filho dela, que teoricamente não é a vítima, está sendo bem tratado. Então, a gente tem que ter muito cuidado também. Porque quando a gente fala assim, a palavra da vítima ganha especial relevo, ela ganha especial relevo quando você dá a oportunidade dela falar. Né? Então, tem toda essa problemática mesmo. E só para vocês terem uma noção, eu queria até terminar falando isso, eu sei que é pesado, mas é verdade, nós temos que ter muito cuidado com essas questões, inclusive sobre essas questões probatórias, e até imagino como deve ser difícil a vida do advogado, até quando você vai para o outro lado da moeda, né? Porque você está ali para fazer o direito acontecer, a justiça acontecer, mas eu sei que por detrás também de todos nós existe um ser humano e fala assim, mas, meu Deus, e se for verdade mesmo? E se essa mulher voltar, e se tudo, né?
mas infelizmente é uma realidade. Nós somos um dos países onde a gente tem mais problema de violência doméstica familiar. E enquanto, por exemplo, nós estávamos conversando aqui, 3 mulheres foram mortas no Brasil e não tiveram a possibilidade de dar o seu depoimento e ter um depoimento de uma forma mais especial porque foram mortas, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e talvez seja por isso onde a gente tem toda essa problemática jurisprudencial nesse sentido, que eu sei que não é fácil, né? Porque a gente pode estar sujeito ao erro, a gente pode estar sujeito à mentira. E, de fato, alguém pode ser que seja preso e fique preso com relação à mentira, mas não é a regra geral. Mas, mesmo que seja a exceção, o direito ele também trabalha com exceções. É por isso que a gente não pode deixar que a injustiça aconteça, inclusive para o possível autor do fato, que eu acho que é a grande problemática, né, do caso. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Falar alguma coisa, Nestor? Até porque eu já falei mais do que era para falar. Realmente a situação da palavra da vítima é algo muito complicado, porque quando é só ela, né? Quando é criança, né? Eu estou enfrentando um caso exatamente assim, não vou nem falar porque, enfim, também está em solução, mas até conversando com a delegada, eu falei, não, doutor, qualquer coisa a gente indicia. Mas a senhora não está entendendo. A gente está querendo justamente comprovar que não houve a violência. Que quando a vítima vai perante a psicóloga, a vítima, tem um termo da psicologia que vai dizer que fala prejuízo de memória. Sim. Então, se a palavra da vítima, a acusação ou a formação do convencimento do delegado depende da palavra da vítima e a vítima não se expressa ou não se lembra, o que vale efetivamente a narrativa dos familiares, né? Então isso é muito importante, principalmente, repito, naquelas que não têm condição de falar ou não sabem falar, que são os menores de idade. É difícil, porque já se parte muito da presunção, se a pessoa está aqui vindo denunciar porque houve alguma coisa. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. No fato de a pessoa estar respondendo a um inquérito policial, que isso já se torna uma presunção de culpa. A função do delegado de polícia ela é uma função muito delicada. Como a gente fala, que é o primeiro juiz do caso, é porque ele tem que agir com imparcialidade. Ele tem que ser com impessoalidade. Ele não tem que tomar lugar nem da vítima, nem do agressor. Ele tem que analisar o fato. Impessoalidade e moralidade. Exatamente. Mas mais pela impessoalidade, que é um critério mais objetivo, né? Nem tanta moralidade, mas enfim, né, essas questões acabam entrando também na equação. Anarda, obrigado. Pessoal, obrigado pela presença. Terça-feira, o professor Ítalo, tu lembra do Ítalo, né? Claro. Né? Pois é. O Ítalo, né, vai falar sobre tratamento de dados em pesquisa empírica. É bem interessante e é a base principal do nosso grupo, né? Aliás, quando o Ítalo sair, não sei nem como é que eu vou fazer, porque ele que é o cara esperto em estatística e tudo mais, né? A gente tem as ideias, ele põe no papel e a gente vê como é que faz. Pessoal, obrigado.